clamava, né? Senhor, olha para mim! Senhor, o meu filho precisa! Senhor, o meu filho precisa! E os discípulos falavam o quê? Senhor, praticamente, Senhor, manda essa mulher calar a boca. Hoje em dia, seria isso que iam fazer. Até tapar a boca da mulher ou fazer alguma coisa. Mas ela não desistiu. A palavra desse culto hoje que eu quero falar com vocês é persistência. Persistir. Porque essa mulher cananeia, ela não persistiu. Ela não desistiu, perdão. E ela ficava ali. Mesmo ela não pertencendo ao povo judeu, ela foi em busca daquele que poderia salvá-la. Você imagina, uma pessoa com demônio, ela não fica quieta. E vocês viram aqui nessa passagem que quando ela chegou em casa, a filha deitada. Estava ali, deitada. A mulher foi até Jesus, clamou: Senhor, filho de Davi, socorre-me. E ele ficou em silêncio até então. Mas por que Jesus ficou em silêncio? Muitos falam que Jesus foi até, nos dias de hoje, mal educado com ela. Não deu uma resposta para aquela mulher. Ela gritando, clamando: Senhor, estou aqui, eis-me aqui, como nós cantamos. E Jesus, silêncio. Mas às vezes, o silêncio de Jesus faz parte da obra dele. Se ele, toda vez que nós gritarmos, ele responder: oh minha filha, já está indo, oh minha filha, já está indo, nós não iríamos buscá-lo, socorrer, clamar, pedir, implorar. O que ela fez? Ela mesmo não sendo crente, como assim dizem, ela clamou. Ela acreditou, ela confiou, ela teve fé e ela não desistiu. Ela não desistiu. Essas lições que eu quero passar para vocês, que é o que ela nos conta. Primeira parte dessa lição, o que ela fez? Ela creu. Ela não era crente como dizem. Ela não era crente. Não é assim que fala, lá vai crente. Não. Mas ela era de uma região pagã. E ela falou: eu sei quem pode. Eu sei quem pode. Vendo a filha ali cheia de demônios, ela não ia ficar quieta. Ela ia em busca de algo. E ela creu. Ela falou: eu sei que Jesus pode curar a minha filha. Pode libertar esses demônios. E ela foi. Então ela creu. Mesmo sendo pagã. Segundo, ela foi em busca da solução. Ela sabia que o único que poderia salvá-la, libertar as filhas, era quem? Era Jesus. E terceiro, ela perseverou. Porque quem podia estar ali estendendo as mãos eram os discípulos. Mas o que eles fizeram? Não, aqui ninguém vai chegar perto de Jesus. Claro que não foram com essas palavras. Eu estou falando como se, imaginando a história. Não, Senhor, manda ela ficar quieta. Essa mulher só grita: pare. E ela não, ela insistiu, ela deu um jeitinho: Senhor, filho de Davi, socorre-me. E ela foi. E o que Jesus fez? Primeiramente, silêncio, para depois fazer a obra. Não é assim que ele faz conosco? Primeiro a gente tem que ouvir o Senhor no nosso íntimo. Aí você fica lá: o Senhor não está falando comigo. Deus, eu quero te ouvir, eu não consigo ouvir. Calma. Ela não desistiu. Ela não desistiu. E ela foi até Jesus, pedindo, clamando. Ela se ajoelhou e adorou. Às vezes nós só clamamos, mas não nos dobramos para Ele. Nós não nos adoramos, não ajoelhando ali falando com o Senhor. Nós temos que fazer o quê? Nos derramar realmente, clamar para Jesus, falar: Senhor, eis-me aqui, meu filho sofre, minha filha sofre, mas eu vou continuar contigo. O silêncio persistiu. Foi quando Jesus falou, né, para ela que ele veio somente para aqueles que não eram pagãos. Mais uma vez ela falou: poxa, será que Jesus não pode me ajudar? Nós já ficamos assim: ele não quer me ajudar. Você pede oração para uma irmã, ela não quer me ajudar. Mas ela não desistiu. E nem Jesus desistiu dela. Jesus só estava ali fazendo com que a fé dela aumentasse. E Jesus estava ali conversando, fazendo os milagres, fazendo, e não estava
se importando com ela. Mas claro que a gente sabe que Jesus faz tudo por completo. Jesus não queria fazer só uma parte, ele queria fazer um milagre inteiro. Ele queria estar ali fortalecendo a fé dela e provando realmente se ela estava ali com ele. Porque ele sabia que ela não era de uma região onde estavam clamando a Jesus. Mas ele não desiste de ninguém. Ele não exclui ninguém. Não importa se você é de uma igreja ou de outra igreja. Todos nós somos filhos de Deus. E ele sabe que quando a gente precisa, a gente está ali clamando, se derramando aos pés dele. Aí Jesus ficou no silêncio, mas ninguém gosta desse silêncio. Ela pensou em desistir? Não, nunca. Quantas de nós aqui já pensamos em desistir? Outras não. Outras nunca pensaram. A irmã Eliane nunca pensou em desistir. Mas alguns momentos da nossa vida a gente pensa em desistir, não é, Rita? Gente, é normal, nós somos humanos. Deus sabe do nosso coração. Deus sabe que nós, muitas vezes, sem querer, balançamos um pouquinho. Mas a gente não cai. A gente não cai. Ele sabe da nossa fé, ele sabe do nosso coração. Aí Jesus falou para ela, né? Deixa eu primeiro saciar os meus filhos. Por que os filhos? Que ele estava ali com ele, que era o povo dele. Porque ela não era, ela era estrangeira. Então ele falou para ela, deixa eu primeiro saciar os meus filhos. Ele não disse que não ia ajudá-la em momento algum. Deixa eu primeiro saciar os meus filhos. Nós não fazemos isso em casa? Primeiro a gente dá para os nossos filhos. Depois nós comemos. E ela falou, Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas. Então me dá só essa migalha. Ela se humilhou. Isso é humilhação. Isso é se humilhar para Deus. Senhor, eu quero só a migalha. Mas Deus não dá só a migalha. Deus, Ele te dá o maior. Ele é dono do ouro e da prata. Você acha que Ele vai dar migalha para os seus filhos? Nunca. Mas ela humildemente clamando falou, eu quero só as migalhas. Mas claro que Ele não ia fazer isso. De tanto ela falar isso, Ele falou para ela, vai, tudo que você pediu está lá. Quando ela chegou em casa, a filha dela estava como? Deitada. Eu ouvi dizer que falaram assim, eu achei que ela fosse estar lá correndo, mamãe, estou liberta. Mas a gente sabe que uma pessoa endemoniada, ela não sossega, ela não para, ela fica toda hora, para para cá. Ela deitou, ela descansou. E uma palavra que eu tenho aqui que a Ellen falou, ela teve paz. Quando Jesus entra na nossa casa e no nosso coração, nós temos paz. Por isso ela estava deitada. E você acha que a mãe, ela não agradeceu de todo o seu coração aquele que é o único que pode fazer e libertar? Lembrando, ela não era crente, como dizem. Ela não era cristã. Então, isso que ela nos ensina, que nós não podemos desistir nunca. E essas lições que ela nos dá, 3 lições. Primeiro, silêncio de Jesus. Nós temos que aguardar e esperar. Deus, Ele se cala muitas vezes. Mas não porque Ele não quer te dar a bênção. Não porque Ele quer te punir. Porque Ele quer que você ore mais um pouquinho. Ele quer que você persista. Ele quer que você lute. Ele quer que você adore Ele. Segundo, a resistência dos discípulos. Quantos de nós, homens e mulheres, não temos resistência na vida? Você vai no médico, o médico fala, não tem consulta. Não, ninguém chega, porque eu entrei primeiro. E ela não desistiu. Mesmo os discípulos falando que não, ela não iria. Ela não desistiu, ela persistiu. Talvez muitos desistem no meio do caminho, mas ela não. Ela sabia o que Ele era capaz de fazer. Terceiro, o próprio Jesus falando que ela não era prioridade. Imagine, Jesus fala para você, minha filha, você não é prioridade. Primeiro eu quero salvar aquele. Quero salvar os meus filhos. Você não é dessa casa, você não vai ser salvo. Imagine Jesus falando isso. Só que a gente sabe que não foi bem assim.
Ele falou: primeiro quero cuidar dos meus filhos. Ele não falou que ele não vai cuidar de ninguém. Então nós temos que esperar, persistir e saber que Jesus ele vai nos dar o que é a prioridade para nós, não aquilo que nós queremos. Nós sabemos, se ele nos der algo que nós queremos, talvez a nossa vida mude. A gente viu muitas pessoas alcançarem algumas coisas que eles querem e largarem Jesus. Então Jesus vai nos dar o que é a prioridade. A segunda mulher que eu quero falar com vocês é Ana. Ana, está lá em 1 Samuel. Dois, Ana orava, né? A Ana, todo mundo sabe que ela sofria algumas perseguições da outra esposa do seu marido, né? Se a gente for pegar lá em 1 Samuel, a partir do verso 9, Ana rogava por um filho. Todo mundo sabe que Ana era estéril. Mas depois da oração de Ana, olha a bênção que ela ganhou. 1 Samuel 9. Então Ana se levantou, depois que comeram e beberam em Siló, e Eli, o sacerdote, estava sentado numa cadeira, junto a um pilar do templo do Senhor. Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. O que ela fez? Orou ao Senhor e ela chorou, se derramou aos pés do Senhor. E ela fez um voto, dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares, e da tua serva não esqueceres, mas a tua serva deres um filho, varão, ela escolheu, varão, ao Senhor o darei por todos os dias da minha vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Quando ela estava ali orando, nós sabemos que ela foi, né, até o templo e o sacerdote estava lá, o Eli. E ela orava baixinho ao Senhor: Senhor Deus, ouve as minhas orações, te peço tanto, Pai, filho. O sacerdote olhou para ela e falou o quê? Mulher, pare de se embriagar. Por que você está aí fazendo isso? E ela se assustou. Mas, Senhor, eu não estou embriagada. Eu estou me derramando aos pés do Senhor. Nós já somos diferentes, né? Nós já somos escandalosos. Porque nós gritamos: Senhor, obrigado, meu Pai. Te agradecemos. E ela ali, humildemente. E ela foi mal vista pelo sacerdote. Porém, Ana, capítulo 15, versículo 15, Ana respondeu e disse: Não, Senhor, eu sou uma mulher atribulada de espíritos, nem vinho, nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Eu tenho derramado, foi a resposta dela. Nós fazemos isso, nós estamos nos derramando aos pés do Senhor. Muitas vezes nós não fazemos isso. Mas depois dessa oração, o sacerdote Eli falou para ela, né? Que Deus está lá agora no verso 16, né? Continua ali. Não tenha, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Então Eli respondeu e disse: vai em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. E abençoou a Ana. Primeiro ele olhou para ela e falou que ela estava embriagada. Depois ele falou: vai em paz, porque ele viu que ela estava realmente se derramando aos pés do Pai. E nós temos que fazer isso, nos derramar aos pés do Senhor.
Passado um tempo, vocês sabem que Ana engravidou de Samuel. Mas ela não ficou só aí. Você imagine, lá no começo nós vimos que ela fez um voto do Senhor, que ela ia entregar para a casa do Senhor. Mas ele tinha os filhos que estavam com um comportamento duvidoso. E ele já era velhinho, né? Eu acho que, não sei se eu teria coragem de deixar o meu filho ali. Um sacerdote idoso, os filhos fazendo coisas erradas. Será que nós deixaríamos o filho depois desmamado? Não sei se eu teria coragem. Mas ela cumpriu. Então nós temos que cumprir também. Porque quando a gente faz um voto, nós não podemos ser tolas. Nós temos que cumprir ao Senhor. E ela deixou ali o Samuel. E depois, se vocês quiserem ler, lá em 1 Samuel 18, a Bíblia diz que Ana teve mais 5 filhos. Não foi um, mais 5. 3 meninos e 2 meninas. Por quê? Ela cumpriu e ela prometeu e ela cumpriu. Ela fez o que o Senhor ali estava falando. Então, amadas, eu espero assim que ao longo desse tempo, tudo aquilo que nós estejamos ali pedindo ao Senhor, a gente cumpra. Porque Ele vai nos dar. A gente não sabe nem a hora, nem o dia, nem o local, nem nada. Mas Ele vai nos dar. Só que nós temos que fazer também a nossa parte. Se nós prometemos, nós temos que cumprir. Porque Deus, Ele não é homem para mentir. Ele vai nos dar o que Ele prometeu. Então a gente não pode desistir da nossa luta, da nossa bênção. Porque a luta faz parte do nosso caminho, do nosso propósito. Só Ele sabe. Agora eu quero falar com vocês uma mulher que é da história. Não sei se vocês já ouviram falar sobre Susana Wesley. Já ouviram? Não? Ela foi uma mulher que ela nasceu em 1669 em Londres. Mas o que me chamou a atenção dela? A persistência de novo. Essa palavra, quando a irmã me convidou, eu fiquei pesquisando, o que eu vou falar, meu Deus. Eu falei para a irmã que eu me sentia aqui como Daniel na cova dos leões, mas de uma forma agradável, porque aqui são leoas de oração. Eu falei, eu vou estar ali, eu tão pequenininha, né? Uma simples serva, no meio de leoas de oração, porque eu sei que essa igreja ora. Eu sei que essa igreja tem mulher de oração, porque eu também estive aqui e eu via todas aqui no altar orando. Não só por elas mesmo, ela orava por todas. Aí, então, essa mulher, ela nasceu na Inglaterra, ela teve 19 filhos. Só 19 filhos. A gente com um já fica quase louca. 2, 3, 4, então a gente tá, né? Mas 19, gente, é muito filho, né? A irmã queria um, imagina 19. Misericórdia, que nem dizem, né? Mas, essa mulher foi muito corajosa. 19 filhos. Só que me chamou a atenção dela é que ela não desistiu em nenhum momento, porque ela teve várias lutas com os 19 filhos. Mas o que foi mais legal nela e a lição que ela nos deixa? Ela orava 2 horas por dia para Deus. É 2 horas, gente. Todo dia. Todo dia. Quem ora 2 horas aqui não precisa levantar a mão. Não precisa levantar a mão. A gente ora 15 minutos já fica, ai meu Deus, Senhor, obrigado, ora no chuveiro, olha aqui, obrigado, Jesus. Mas 2 horas por dia, gente, é muita coisa. Só que ela fez um acordo com os filhos, né? Ela não queria que ninguém interrompesse. Nem ela, nem o marido, ninguém. Ela tinha um avental e ela colocava em cima da cabeça dela. Era um sinal. Como que diz, não se aproxime de mim, eu estou orando. E ali todos os filhos já sabiam. Quando ela estava com o avental, ninguém falava com ela. Dessas 2 horas por dia, ela orava para várias coisas, para os filhos, para todo mundo, né? Que ela queria ali, para a situação dela. Só que dessas 2 horas, 1 hora era só para os filhos. Então, era 2 horas por dia. E todo dia era 1 hora só para os filhos. Nós fazemos quantas horas de oração? Quantos minutos? Quantos segundos nós oramos? Eu estou colocando junto, tá, gente? Eu estou me colocando.
A gente não faz isso. Louva a Deus pela vida de quem faz. Glória a Deus, então nós temos que ver, né? E sentir e copiar. Porque quando é cópia boa, a gente tem que fazer, tem que reproduzir. E ela teve ali esses 19 filhos de várias idades, só que quando eles tinham 5 aninhos, ela ensinava todos a alfabetizar aqui na palavra. Todo mundo sabia a palavra e todo mundo orava junto com ela. E ela passou isso para todos eles. O filho dela mais conhecido, ele se chama John Wesley. Ele escreveu vários milhares de hinos. Eu acho que alguém já deve ter ouvido. Muitos hinos. Ele ficou famoso, tem vários livros, vários hinos mesmo, né? Então a gente fala assim que dessas 2 horas por dia, ela orava e é um sinal. Acho que eu vou fazer isso em casa. Não entre, estou orando, né? Quarto de oração. A gente pode fazer um quarto de oração. Você já viu um filme? Faz lá um quarto de oração. Não precisa ser 2 horas. Faz 10 minutinhos, 15 minutinhos. E eu não conseguia orar assim muito. Ainda não estou. Bem, eu queria estar como ela. Mas é difícil, né, gente? Deus sabe. Só que Deus sabe da nossa vontade, Deus sabe da nossa limitação, mas Ele sabe que também nós somos capazes de orar. Todos nós podemos abrir a boca e orar, clamar por Ele. Aí então, desses 19 filhos, alguns morreram. Ela ficou só com 9. E mesmo assim, ela louvando a Deus todos os dias, ela nunca abandonou ao Deus. Morreram 10 filhos. Eu conheço pessoas que perderam filhos e não desistiram também. Ela perdeu 10. E ela não desistiu em nenhuma circunstância. Ela orou, persistiu, ela teve intimidade ao Pai. Como que nós estamos na nossa intimidade? Intimidade com o Pai mesmo, porque eu chamo ele de papai, paizinho. Senhor, porque Deus, a gente sabe que Ele nos corrige, mas Ele nos ama. Ele não nos maltrata. Ele não nos dá a doença. Ele não nos dá as coisas ruins. Você sabe que tudo isso vem do pecado, lá de Adão e Eva. Mas nós estamos aí, então nós também sofremos as consequências. Mas nós não podemos desistir. Ela não desistiu. Eu fui numa conferência na Ponta Grossa e tinha uma pastora que ela engravidou e perdeu, assim como a irmã. E ela falou, Senhor, e ela pastora também, podia desistir, né? Poxa, Deus não está ouvindo, né? Era uma pastora, as pessoas, acho que os fiéis podiam falar para ela. Mas pastor é humano, gente. Pastor é que nem nós. Não é porque tem uma credencial de pastor que ele é melhor que nós. É filho de Deus assim como nós. E ela perdeu essa criança. E ela já tinha comprado, feito o quartinho dela, coisa mais linda. Ela dizendo. E ela tentou de novo, perdeu de novo. E o que ela fez? Ela orou a Deus e ela disse que Deus falou com ela que ela não seria mãe biológica. Que Deus chamou para ser mãe, mas mãe de quem precisasse dela. Ela adotou 2. Às vezes, Deus não nos quer como mãe biológica. Às vezes, Ele está nos chamando para ser mãe de multidões, mas para ser mãe de alguém que está precisando. A gente vê tanta criança passando necessidade, falta de amor, falta ali de carinho. E às vezes, você quer, estenda a sua mão, ora a Deus, se Deus confirmar, faça. Ela adotou 2. Ela entendeu que não era para ser do seu ventre. É uma mãe de amor, uma mãe de coração. Aí eu quero falar também, agora, sobre a última mulher. Na verdade, não é uma, né? São várias. Eu quero falar sobre nós, mães. Mães dessa igreja. Eu ia falar um pouquinho da Eliane, da pastora, ela já foi anunciando, porque ela foi uma mulher de oração. Ela é uma mulher de oração. Ela orou muito por mim, ela orou muito pela minha situação.
E eu a vi orando muito, assim como a Rita. Essas duas estão aqui. Oraram muito. Eu não conheço a história das outras, por isso estou falando só delas. E eu sei que a irmã Yane orava, e ela me falou o dia que eu estive aqui para visitando, que os médicos falaram para ela que não, ali nada mais poderia ser feito. E ela falou, não, senhor, Deus, meu Deus, não vai deixar isso acontecer. Ela persistiu. Ela persistiu, ela continuou, ela se dobrou ali aos pés do Senhor, ela derramou, ela ficou ali com o coração dela quebrantado, ela quebrou o coração ali. E ela ficou falando com o Senhor, ela nunca desistiu dele. Ela nunca amaldiçoou ele, assim como fez a mulher de Jó. Ela falou, não, meu Deus vai fazer. Meu Deus está comigo. A Rita passou por várias situações, perdeu um filho, desculpa falar, mas ela não desistiu. Não desistiu. Gente, às vezes as coisas acontecem conosco e nós não sabemos o porquê. Mas Deus sabe de todas as coisas. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Sejam coisas boas ou coisas ruins para nós, aos nossos olhos. Mas Deus está sempre cuidando de nós. Deus está ali olhando por nós, em todo momento. Todas essas mulheres que nós falamos, elas tiveram uma palavrinha que chamou a minha atenção. Persistência. Ela persistiu. Não conheço a história das irmãs, não sei se as irmãs têm filhos que estão precisando, de específico, vícios, doenças, mas nós não vamos desistir. Deus está conosco em todos os momentos. Só que assim, o que eu quero falar com vocês? Como que nós podemos orar para os nossos filhos? Vocês sabem que a nossa boca, quando Deus criou, nós temos a língua, que é o seu órgão que está aqui na boca. Ela tem poder de matar. Ela tem poder de matar. E ela tem poder também de dar a vida. Então nós temos que tomar cuidado com o que nós falamos, porque a língua mata. Eu pesquisei e diz assim que a palavra bênção no grego é elogia, elogiar, elogie. Abençoe seu filho. Como que eu posso orar? Pai, ele é abençoado, ele é inteligente, ele é capaz, ele é guerreiro, ele é livre de toda maldição. Ele não é um viciado, ele não está nas drogas, ele não é rebelde, ele não é essa pessoa mal educada que estão falando. O meu filho é bênção, o meu filho é sua cria, porque nós somos criação de Deus. Eu chamo todos de criatura, porque nós somos criatura. Então nós não podemos falar ao contrário. Esse menino é isso, esse menino é aquilo, sabe, reclamam na escola, esse menino tá... Fala, não senhor, não senhora, meu filho não é nada disso que estão falando. Por mais que as crianças, a gente sabe, eu trabalho com criança, eles às vezes saem um pouquinho do limite, mas nós temos que entendê-los, porque criança é livre, criança corre, criança grita, é normal, gente, é normal. Nós não podemos repreender o nosso filho porque ele está andando na igreja, porque ele brigou com um amiguinho. Nós podemos educá-lo. Filho, não faz assim por causa disso, por causa daquilo. E não colocá-lo dentro do quarto e dar uma surra. A gente sabe que a Bíblia diz que a gente pode com a vara, Mas a gente tem que saber bater também, gente. A gente não pode educar o nosso filho espancando. Nós temos que educar o nosso filho. E a gente tem que saber que a nossa boca, ela tem que produzir vida. Não vamos produzir a morte. Não vamos desejar a morte dos nossos filhos com palavras assim. Eu sei que eu também sou falha. Muitas vezes a gente fala palavras que não são abençoadas. Esse menino, poxa, hoje você fez isso. Poxa vida, por que você fez isso para a mãe? Mas eu nunca falei uma palavra perversa assim, aos meus filhos. A gente fica magoado, porque nós somos humanos. Nós somos coração também. A gente não pode. Então a gente tem que orar pelos nossos filhos, gente. A gente tem que clamar a Ele. Essa palavra que eu quero falar com vocês, e eu pedi que Deus confirmasse o meu coração, porque, que nem eu falei, estar aqui não é fácil. Eu sei que aqui é uma casa de oração. Irmãs que oram. Mas, irmãs, não vamos desistir dos nossos filhos.
E eu quero agora que nós estejamos orando pelas mães também, porque eu tenho a minha mãe em casa, muitos têm mãe, outros que não têm. Vamos orar pelos filhos, pelos nossos filhos. Eu quero agora que todas oremos umas com as outras, orando pelos nossos filhos, pelas nossas mães e orando também para que Deus venha fazer a obra dele nesse bairro, libertando todos os jovens. Vamos orar?